essa que consta aqui no 1829. Qual é? Diz lá, a sucessão legítima difere na ordem seguinte. Primeiro, quem são os primeiros a receber? Os descendentes, ponto final. Esses são os primeiros que estão na classe número 1, de preferência para herdar. E aí o código traz lá, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, barra companheiro, tá? Salvo se casado este com o falecido no regime de... Aí ele traz uma série de exceções. Na verdade, a leitura do 1829, ele dá uma falsa impressão de que o companheiro ou o cônjuge sempre concorrerá com o descendente, quando na verdade é o contrário, tá? Na maioria das vezes ele não vai concorrer, e a gente vai ver mais além, tá? Ele traz lá, não concorre se for casado no regime de comunhão universal, primeiro ponto. Não concorre se for casado no regime de separação obrigatória de bens. E aqui, gente, a gente tem uma grande discussão, tá? Regime de separação obrigatória de bens, aí ele coloca entre parênteses, com base no artigo 1640, parágrafo único. Qual é a grande discussão a respeito dessa questão? E aqui eu peço licença encarecidamente a todos os doutrinadores que assim pensam, inclusive ao STJ, ministro Nancy Andrighi, tá? Eu peço licença para discordar do posicionamento deles. É simples, a discussão é simples. A lei diz assim, não concorrerá com os filhos se for casado no regime de separação obrigatória de bens. Quando vocês estudaram o regime de separação obrigatória de bens lá no direito de família, vocês viram que tem dois tipos de separação obrigatória de bens. A separação convencional, aquela em que as partes elegem, acordam, escolhem o regime que quer casar, e a outra é a separação obrigatória, imposta pela lei. A separação obrigatória de bens está no artigo 1641. Por exemplo, os que tiverem acima de 70 anos de idade, os que casarem inobservando as causas suspensivas do casamento, são os exemplos de que a lei impõe o regime de separação obrigatória. Já o regime de separação de bens, ou separação obrigatória de bens, do 1940, parágrafo único, por exemplo, é aquele em que as partes fazem uma escritura pública de pacto antinupcial, que as partes elegem, ponto. E qual é a discussão na doutrina a respeito disso? E aqui é o momento em que eu peço vênia, desculpa, licença, para discordar de todos que pensam assim, e na verdade nós temos muitos que pensam assim. Eles entendem o seguinte, que houve um equívoco do legislador quando colocou o artigo 1640, parágrafo único, que na verdade deveria constar aqui o artigo 1641, ponto. É isso que eles entendem. Eles entendem que a separação obrigatória de bens é a imposta, é a obrigatória, a legal, ponto. Com toda a vênia, de novo, eu peço licença, enfim, para discordar. Por quê? Eu entendo o seguinte, que o regime de separação obrigatória de bens é o gênero, regime de separação de bens, regime de separação obrigatória de bens, do qual nós temos duas espécies, regime de separação obrigatória de bens obrigatória ou legal, regime de separação obrigatória de bens facultativa ou convencional. E a partir do momento que o legislador colocou aqui o artigo 1640, parágrafo único, ele quis dizer que não concorre com o descendente aqueles que casaram no regime de separação obrigatória de bens convencional ou facultativo. Vocês entenderam, gente? Entenderam? É um raciocínio lógico da questão. Se eu estou casando no regime de separação de bens e eu elejo, eu escolho, por meio do 1640, parágrafo único, eu vou lá no cartório e escolho, elejo, não, eu quero esse regime, é por óbvio que quando eu me divorciar, eu não quero que a minha esposa ou minha companheira toque no meu patrimônio. Vocês entenderam isso? É óbvio. Divorcio, eu não quero que ela toque no meu patrimônio. Ponto. Se eu morrer, é óbvio também que eu não quero que ela seja concorrente com os meus descendentes. Ora, é
raciocínio lógico, normal. Vocês entenderam, gente? Entenderam a minha indignação? De novo, com todo o respeito que eu tenho a todos os doutrinadores que assim defendem, e são vários doutrinadores, o STJ já se manifestou nesse sentido também, mas eu discordo. E eu tenho essa liberdade para discordar, e é nesse momento de aula, de debate, que a gente tem que fazer isso, tá, gente? Então, eu vou entender o que eu acho que é o justo, e vocês também, se quiserem se dar bem na minha prova, tá bom? A questão é, o regime de separação obrigatória de bens convencional ou facultativo, aqueles em que as partes elegem, tá certo? A pessoa não será herdeira, não concorrerá com o descendente, ponto final. Agora, no imposto, no obrigatório do 1641, que não é o caso aqui, tá? Aí a pessoa concorreria com os descendentes também. Entendi disso, gente? Vai ser essa posição que nós vamos adotar e, de novo, respeitando todos os doutrinadores que assim pensam, que divergem do meu pensamento, e são vários, não são poucos, tá? Nós iremos adotar este pensamento para a prova. Ok? Ou no casado em regime de comunhão parcial de bens. Ou no regime da comunhão parcial de bens. E aqui, gente, embora o código não trate do regime de participação final nos aquestos, nós emprestaremos a regra da comunhão parcial de bens ao participação final dos aquestos. Então, quando a gente for ler aqui ao regime de comunhão parcial de bens, nós colocamos participação final dos aquestos. E o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, ou seja, neste caso, todo o patrimônio que eles têm foram patrimônios que foram construídos em comum ao longo da união matrimonial ou da união estável, certo? Neste caso, o companheiro ou a esposa ou o esposo não serão herdeiros. Eles apenas recebem a sua menção. Da outra parte, que seria a herança, vai tudo para os filhos. O companheiro ou o cônjuge supérstite não desce lá para concorrer com eles. Entendido isso, gente? Muito bem. Então, os primeiros, de novo, a ordem da vocação hereditária é da seguinte forma. Primeiro, quem são os primeiros? Descendentes, ponto. E em alguns momentos o cônjuge / companheiro sobrevivente irá concorrer. Segundo a herdar, quem são? São os ascendentes. Esses estão em segundo lugar. E aqui observem que o novo Código Civil ele trouxe a figura da concorrência do cônjuge, sem nenhum salvo ser, sem nenhuma exceção. Então o cônjuge que está na terceira classe, ele sobe para concorrer com o ascendente que está na segunda classe. Tá? Neste caso aqui, então, sempre que houver cônjuge / companheiro, ele concorrerá com os ascendentes. E o terceiro são quem? Os cônjuges. Aí sim, não tem nenhum descendente, nenhum ascendente, a herança toda vai para o cônjuge ou para o companheiro. Entendido isso, gente? Cônjuge / companheiro. E em quarto lugar, nós temos quem? Os colaterais. Os colaterais, então, são os últimos a herdar. Só vão herdar se não tiver descendente nenhum, ascendente nenhum, nem cônjuge, nem companheiro. Aí sim o colateral recebe a herança. O Código Civil de 1936, ele não admitia concorrência entre classes. Como é que funcionava no Código 16? Os primeiros a herdar eram os descendentes, ponto. Os segundos, ascendentes, ponto. O terceiro, cônjuge, ponto. No Código 16 ele já admite a concorrência. O cônjuge que é da terceira classe, ele pode concorrer em alguns poucos casos com os descendentes que são da primeira classe. O cônjuge que é da terceira classe, ele vai concorrer em todos os casos com o ascendente que é da segunda classe. De novo, hein, gente, eu de vez em quando trato do cônjuge, mas é bom frisar que a decisão do STF de equiparar o companheiro ao cônjuge está valendo. Então, sempre que a gente falar de cônjuge, a gente vai tratar também de companheiro, correto?
Muito bem, gente. E daqui a pouco a gente volta, então, para tratar da sucessão do descendente, do ascendente e do colateral. Valeu, um abraço.